tarde, pessoal. Tudo bem? Sou Leonardo Carvalho. Estou aqui com meus amigos Jacques Veloso, Célia Arruda. A gente hoje está inaugurando o nosso podcast. Já pode ou tá cedo. É o nosso podcast no horário do Happy Hour. É um projeto que eu tenho trabalhado com ele já há algum tempo. Sempre quis fazer esse projeto. E agora resolvi tirar ele do papel. E hoje eu estou recebendo o nosso primeiro episódio, o Jacques Veloso e Célia Arruda, grandes amigos. Jacques, seja bem-vindo. Célia, seja bem-vinda. Obrigada, Léo. Feliz com a participação e por estar aqui também com o querido Jacques. Valeu, Léo. Muito obrigado. Estou me sentindo honrado de estar participando desse primeiro episódio, junto aqui da minha amiga Célia, essa grande professora de todos nós. Certo, Jacques. Célia Arruda. Quem é a Célia Arruda? Vamos lá, essa não é uma pergunta fácil, doutor Leonardo. Mas eu queria primeiro dizer que eu também estou me sentindo importante, falei já isso para você. Então, primeiro de ter sido convidada, depois de estar aqui ao lado do Jacques, que é um cara que eu gosto muito, admiro. E eu sou a mãe da Gabriela, do Caio, do João Pedro, meus parceiros de vida. Eu sou esposa do Brilhante Neto, advogada. Eu também não tive segunda opção na época, na nossa época era vestibular, né? A gente poderia fazer um outro curso, né, como segunda opção. Eu não tinha segunda opção, tinha que ser o direito. Eu me enxergava nesse meio, mas eu enfrentei duas dificuldades na época. Uma porque eu ouvia, Jacques, de vários lados que essa não era uma profissão para mulheres. Tá? Isso gerou alguma dificuldade de minha parte de me sentir confortável com a advocacia. E a minha filha mais velha, logo que eu me formei, fez 2 cirurgias ainda bebê e eu precisei acompanhar a Gabriela ainda nos meus primeiros 5 anos de formada. Então eu formei, posterguei, tive que postergar. Eu digo sempre, né, que o nosso caminho feminino acaba enfrentando esses percalços, mas vim para a advocacia logo na sequência e este é o meu lugar. Show de bola, Célia. Muito bom. Para quem não conhece ainda o nosso podcast, convido a conhecer o nosso podcast, nosso canal. Já pode ou tá cedo, lá no YouTube. Compartilhe, comente, curta. E aproveitando que vamos lançar o nosso podcast no mês de agosto, que é o mês dos advogados, da advocacia. Eu queria começar com uma pergunta para vocês, aí cada um responde no seu momento. O que a faculdade não ensina? Pois é, a tua pergunta me provoca muitas reflexões. Eu vou responder de 2 ângulos de visão diferentes, tá? Os 2 meus, para você ver a personalidade plural aqui. O primeiro ângulo é o que é que eu também não tinha maturidade para aprender. Importante. Tá? Porque aí eu entrei para a faculdade com 17. Então, puxando a sardinha para minha lata, eu vejo as 2 principais matérias do curso de graduação para quem vai advogar com direito civil depois, IED e TGP. Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Geral do Processo. Eu acho que eu não tinha, Jacques, vocabulário para entender o que o professor dizia. Sim. Então, tem os 2 lados. Aquilo que eles não ensinam, porque falta mesmo, é gestão, é precificação, é o trato com o cliente, isso não é fácil, você tem captação de clientes, é tudo difícil ao mesmo tempo, né? Então, aquilo que eles não ensinaram e aquilo que faltou de meu lado. Eu gosto muito da coisa da autorresponsabilidade, né? Eu, olhando para trás, eu fico imaginando o que eu poderia ter feito de minha parte, para ter aproveitado aquilo ali melhor. Isso é verdade, eu entrei com 16 as aulas daqueles termos, né? Nossa, todos nós fomos alunos dele. Filosofia do direito. É o IED. Ele dava aula de IED, não entendia nada. Era TGP, desculpa, era TGP. E olhando para os meus alunos, né, dessa estrada aí como professora, a questão do interesse. Porque estudar direito na faculdade é tentar montar um quebra-cabeça de não sei quantas 1000 peças e a imagem que eu crio, Jacques, sem olhar para a tampa da caixa. Então, você sai da faculdade com aqueles saquinhos, sei lá, com 10.000 peças. Só que você não tem a tampa da caixa, então você não sabe o que fazer com todas aquelas pecinhas. E aí essas conexões, alguém, como você falou, que pudesse te mostrar a tampa da caixa, vai por aqui, faz assim, a gente ia errar mesmo assim, né? Para poder aprender. Mas a gente ia errar menos ou a gente ia caminhar enfrentando menos dificuldades, né, nesse caminho. Com certeza, Célia. Esse ano eu completo 14 anos de advocacia
E ainda sou um bebê comparado a vocês Ai, e meu a Deus, muitos. não. Mas eu percebo que na minha profissão teve uma relevância muito grande a minha participação no sistema OAB, né? E eu queria saber de vocês o que vocês pensam em relação ao advogado que participa do sistema OAB, se essa participação ela soma, ela pode te ajudar, essa qualificação. Célia foi diretora da ESA, então a gente sabe que existe possibilidade de você se qualificar dentro do sistema OAB. O que você pensa, Célia, desses advogados, desses colegas que estão chegando, que não tem o pedigree, que não tem aquele apoio, em participar do sistema OAB, participar dos institutos, como o IBDFAN, que a gente faz parte, a AT, para poder somar nesse início, ser essa pessoa que vai te dar aquele feedback, aquela dúvida que você tem ali, que vai te dar aquela resposta. Sim, eu acho que a advocacia é uma profissão que exige parcerias, tá? Ou que seja alguém da tua mesma área para te ajudar a pensar, ou que seja de áreas diferentes na complementação das nossas deficiências, né? Porque a gente não sabe tudo. E aí eu acho que circular é importante em todos os lugares que você puder circular. Agora, da forma como eu vejo muita coisa do meu ângulo de visão como professor, e aí não é nem como advogada, tem que circular e tem que estudar, né, Léo? Porque... Pode então, só de sambar e logo. Não vai funcionar. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Funcionar, porque a nossa profissão ela tem muito risco também. Você lida com a vida das pessoas, com o patrimônio delas, essas perdas podem causar tragédias, né? Então, é importante circular, você vai ter que encontrar tempo para tudo. É bom, é legal fazer amigos, conhecer os certos e os errados. Para ter aprendizado, exatamente. Exato. Eu tenho visto também muitos jovens advogados, sou advogado tributarista, porque querendo ou não, a gente escuta aquela máxima popular que advogado tributarista é o bem-sucedido, tá bem. Não é tão simples assim, né, Jacques? Igual você falou, você teve que ralar, você teve que rodar muito para chegar onde você chegou. Mas, diante dessa reforma tributária que você tem visto aí, você entende que pode ser uma grande oportunidade para os advogados que se especializarem, que de fato estudarem, vamos usar um termo popular, cair para dentro da matéria de oportunidade de mercado de trabalho? Veja que interessante, Léo. Assim, eu, como a gente falou nisso, já tenho 27 anos nessa área, já estou mais ou menos consolidado. E aí a reforma tributária, tá todo mundo assim, é uma grande oportunidade, vai mudar tudo, a gente vai estudar tudo, tá? Mas eu estou enxergando os desafios que ela me traz hoje. Não o desafio de estudar, que estudar é o mais básico do negócio. Qual é o desafio que ela me traz? Eu vou deixar de ter um diferencial competitivo no mercado, que é dominar os tributos locais. Eles serão irrelevantes. Uhum. Os tributos principais serão nacionais. Sim. E aí a concorrência será nacional. Nacional, falou tudo. Né? Então, assim, a trava de entrada no tributário vai aumentar. Vai ficar mais complexo ainda para a nossa profissão. Né? Então, tá todo mundo meio festejando, mas eu tô olhando no meu quadrado ali pensando, cara, agora o cara que eu ganhava dele na concorrência, quando as empresas iam cotar os preços com... especialista da área daquele tributo. O que acontecia comigo recorrente, sério? Clientes de maior porte, até por questões lá de compliance, de regra, ele tinha que fazer cotação de preço. Tinha que mandar no mínimo 3. Aí eles pegavam lá 2 escritórios nacionais, grandes, e a gente aqui, porque era uma questão local de CMS. Não era incomum o nosso preço ser maior e o diretor jurídico me ligar dizendo, olha, que você tem que cobrir, que eu quero fazer com você, você cobre? Cubro, não tem problema. Isso não vai mais acontecer, porque o tributo não é mais daqui. Então, nessa concorrência, nós vamos estar como iguais, e pode ser que eu nem seja mais consultado. Porque esse meu domínio local é irrelevante. Já não tem mais. Será irrelevante. Então, a gente tem que estar sempre atento aos desafios E você vê, nós estamos falando de uma mudança de 2032. Eu já estou reestruturando meu escritório agora. Eu estou vendo agora o que eu vou fazer para enfrentar isso. Para não perder essa transformação. Ou seja, os meus clientes que são do DF se tornaram muito mais importantes agora
do que os clientes que eu Tem tenho que apresentar nacionais. um outro produto, além desse, né? Só tem que trazer uma outra. Então, assim, a gente tem que analisar nossas fragilidades, nossas vantagens em tudo. Por exemplo, você falou muito da tecnologia. A tecnologia está dando uma transformada na nossa... Você vê, hoje eu não tenho estagiário. Cara. No meu escritório eu cheguei a ter um estagiário para cada tribunal do DF. Eu tinha um estagiário que cuidava de TJ, um que cuidava de Justiça Federal, aí eu tinha dos tribunais eu tinha um de superior, aí das subseções, né, da Taguatinga, aí eu tinha um que cuidava do sul, um que cuidava do norte. Eu tinha 8 estagiários no escritório, porque tinha que fazer carga. Hoje eu não tenho nenhum. Eu cuidava eu cheguei a ter 40 pessoas no meu escritório, hoje eu tenho 10. Faturando mais do que o dobro do que eu faturava. Entendeu? E isso é um desafio para quem está entrando. O cara tem que saber lidar com isso, tem que saber como fazer. Então, é muito importante que a gente enxergue esse mercado de forma empresarial, assim, aonde tem uma brecha para eu entrar, onde eu posso me fixar. E, por exemplo, na tecnologia, hoje eu abro meu editor de texto, aparece uma escritinha do Gemini lá, dizendo assim, você quer que eu faça a petição para você? Você vai lá e ele escreve para você só vai revisar. Né? Só que é o seguinte, essa setinha não se relaciona. Ela não conversa com o cliente, ela não conversa com as partes. Então, a maior habilidade do futuro é saber se relacionar. É saber conversar, é saber criar relações, é saber fidelizar. A gente vai precisar você vai ter que ser mestre nisso. Se eu fosse falar hoje com um advogado que está na faculdade, qual o maior conselho que eu daria para ele é faça paralela à faculdade, um curso de gestão e um curso de vendas. Aprenda a se relacionar. Essa questão da venda, te interrompendo, ela é espetacular, né? Sim. Porque a gente faz direito achando que não vai vender nada, né? E vende todo dia, né? A gente vive de vender, nós mesmos. Você não vende exatamente, né? De uma forma discreta, porque o vendedor propriamente dito, ele anuncia, ele pode... A gente não, a gente tem que vender ele no boca a boca, né? Ser vendido. Você tem que vender por meio da construção da sua fama. Sua fama. Sabe, Exatamente. a nossa venda se assemelha muito à venda do luxo, das marcas de luxo. A etiqueta não aparece, né? Exatamente. A marca de luxo, ela é sutil. Ela vem do desejo de estar com ela. E a gente tem que saber que nós estamos vendendo isso o tempo inteiro. O cara tem que olhar para esse advogado é top, eu quero estar perto dele. Às vezes a gente tem que construir relações. Eu tenho um cliente no escritório que é até interessante. Ele é cliente nosso há 15 anos. Paga lá uma mensalidadezinha pequena pra gente, mas não demanda quase nada. Toda hora eu acho que ele vai rescindir. Eu falo, esse cara quase não demanda. Só que quando ele vem em Brasília, que é raro, vem aqui, sei lá, 3, 4 vezes no ano, me liga, a gente vai almoçar, ele me pergunta como é que tá o cenário, quem é quem no jogo do bicho, o que tá acontecendo, perspectivas. Sempre que tem alguma novidade que interessa ao setor econômico dele, eu mando para ele, e o que ele quer. E ele tem perto dele alguém em quem ele confia. Exato. E isso vale, É uma relação de confiança, né, Sérgio? Exatamente. Então, a gente vende essa fidúcia, esse encantamento. Exatamente. E aproveitando esse gancho, Jax, eu tenho visto também muitos colegas que, principalmente esses que se formaram durante a pandemia, né, que foi um período bem difícil, e estão começando a advocacia agora, e aí com aquela vontade de já querer ser o advogado de sucesso, porque a rede social entrega isso pra gente, né? Engana, né? Engana demais. Tem colegas que tiraram a OAB muito antes de mim, assim, agora, né? Antes não, depois de mim, na verdade. Vamos deixar claro que isso não é real. Não, que não tem muito tempo. Você sabe que o cara não sabe nem onde é o tribunal, mas tá lá com o carrão, tá lá com não sei o quê. E o pessoal fala, nossa, eu quero ser aquele cara, eu quero chegar, ter um sucesso na advocacia. E acaba enganando esses colegas. E a gente sente aqui em Brasília, principalmente, quando eu pensei em fazer o nosso congresso de BDFAN, eu lancei um ano antes e tudo, porque eu sei que vender em Brasília é difícil. Custo de qualificação, de fazer o advogado congresso, né? Ir para uma palestra, estudar, se qualificar, é muito difícil. Ele vai, mas ele vai para estudar encontrar com aquele grande jurista, que ele é muito fã, aquele doutrinador, tirar aquela foto. Então é um plus, né?
E aí, Celinha, você que dá aula para pós-graduação, dá aula para esse pessoal, o que você tem visto em relação a essa chegada da tecnologia influenciando tanto nessa vontade de se qualificar? Por que eu falo isso? Eu recebi uma colega aqui da inteligência artificial e eu fiquei abismado. Ele faz tudo, igual você falou. Eu tenho que aprender a dar o comando. E aí, aprender também a verificar o que ele vai me trazer. Então, eu tenho visto uma grande crescente em relação a pessoas procurando a inteligência artificial para o mecanismo do seu dia a dia e deixando de estudar, deixando de qualificar. Esses dias eu recebi de um grupo de WhatsApp um livro de um colega que acabou de lançar. Um manual de direito das famílias acabou de ser lançado. Eu falei, nossa, coitado. Tá na internet, já rolando no PDF. E aí, você fala, pô, sacanagem. E assim, você, nos seus cursos, o pessoal que você dá aula, que você lida ali, você tem percebido que tem essa barreira da vontade de se qualificar? Ou você vê que o pessoal quer se qualificar, mas ainda tá meio perdido? Bom, Léo, eu acho que há a vontade de se qualificar. Eu acho que o acesso está mais facilitado. Você tem acesso aos caras que você gosta de estudar com muito mais facilidade. Eu tenho grandes professores que eu acompanho pelo Instagram e é maravilhoso ver, apesar deles já estarem com uma certa idade, eles estão ali ativos no Instagram, dando aula no YouTube, e é muito legal, porque tem muita coisa de qualidade. Só que para isso você tem que ter o critério de escolher o que é que tem qualidade e o que é que não tem qualidade, porque cabe tudo na internet. Com relação às ferramentas de pesquisa mais modernas, algumas que a gente já teve até medo de usar, né? Porque acha que você está entrando num mundo perigoso, eu considero todas elas válidas, sendo que você também tem que ter o critério do que tem ali que pode te impulsionar, pode você ganhar tempo, aquilo que você faria em uma semana. Que não vai substituir você, no caso, não né? Vai substituir você. Que é o que Jacques falou, a setinha ela não funciona ali sozinha. Você tem que captar, alimentar o cliente, manter o cliente, estabilizar os nervos do seu cliente. Tudo isso, essas ferramentas não ensinam, né? Ela ensina um esboço do trabalho que você vai fazer, mas você tem que checar, conferir o que é que tem ali que está certo e o que não está certo. Que é, na realidade, a pesquisa que a gente sempre precisou fazer. Só que a gente fazia num ritmo muito diferente do ritmo que a gente faz hoje. A gente ia para a biblioteca da faculdade, abria umas gavetinhas que tinham umas fichinhas para poder achar o livro, e aí ia para a prateleira e encontrava o livro. E tinha que ler o livro. O pessoal hoje tem um pouquinho menos disposição para poder se dedicar ao aprofundamento, né, daquele estudo. Que é o Google, né? E aí, nesse ponto, Léo, essas ferramentas todas modernas, elas vão valorizar mais, na minha opinião, o profissional mais experiente. Porque ele talvez vá ter uma dificuldade maior no trato com aquela ferramenta. Soma bastante. Soma bastante. Eu sou fã e usuária. Lá em casa, né, eu tenho 2 meninos, né? Um de 13 e um vai fazer 11. E aí minha esposa, ela pega duro lá e faz eles lerem todos os dias. Que ela fala exatamente isso. Vai ser um diferencial no futuro quem lê. Sim. É verdade. Vai ser quem tem esse hábito, quem consegue ler. Ela é uma leitora voraz, lê um monte de livro por semana lá. É uma coisa... A biblioteca lá de casa, 90% dos livros são dela. E ela tá incutindo isso na cabeça deles e ela tem total razão, porque é isso que você falou. A pessoa que tiver profundidade usando a ferramenta... Sem limite do que pode acontecer com essa pessoa. Vai dar baile. Soma muito, dá pra somar. Não dá pra substituir, né? Não dá pra gente deixar de fazer as demandas. Lógico, você vai estar ali Até porque é o trabalhando. seguinte, a ferramenta ela vai executar uma estratégia que você está determinando. Você que criou, né? O direito, ele é estratégia, não é só o conhecimento jurídico. Exatamente. Não adianta você
conhecer muito, e você não tem uma estratégia para fazer aquilo acontecer. E exatamente por isso que Jacques falou, quando eu falo tem que ler, tem que aprofundar, não é ler livro de direito. Você tem que ler absolutamente tudo, Sim. porque a construção desse raciocínio estratégico, ela é invisível, essa construção. Você não tem, mas você se dedica à leitura. Vamos lembrar que se você lê 10 páginas por dia, ao final do ano, você leu alguns bons livros. Sim. E criando o hábito, você vai ler muito mais do que isso, aí o ritmo da Tati, que você está contando. E aí o raciocínio estratégico, de repente, você começa a encontrar saídas estratégicas, e aí talvez, já que eu esteja falando mais para quem advoga na minha área do que para a sua. Porque no direito de família, no direito das sucessões, e eu que tenho feito muito planejamento patrimonial e sucessório, eu vou até usar uma expressão que eu combino isso com o Carlos Elias, inclusive, né? Um colega nosso. Ele diz que advogado é vidente de tragédia, né? A gente é vidente de tragédia. A pessoa começa a contar a história, você já sabe Faz um balãozinho, um monte de coisa errada que vai acontecer, ou um monte de perigo mesmo. E no planejamento patrimonial você tem que ter criatividade. Eu estou lendo neste momento uma série de 7 livros, eu estou no 2º e estou voraz, vou terminar aquilo rápido, porque é a história de um planejamento patrimonial e sucessório. O livro é literatura, não é de direito, mas isso é a nossa vida, literalmente. Nossos vínculos familiares, os problemas que a gente enfrenta, né, na nossa convivência familiar, porque eu não acredito que seja só na minha família, eu acredito que seja na família de todo mundo, pelo menos tem um ser de luz ali envolvido em alguma confusão. Bem isso. É isso. E, Célia, aproveitando que você finalizou, eu queria pedir para você deixar uma mensagem aí, até em forma de agradecimento, aí eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá assistindo a gente, que está iniciando. Eu falo muito isso. Quando eu fui pegar minha UAB, na época do Kiko Caputo, eu ficava lá sentado olhando um pessoal lá em cima, né? Falava, nossa, deve ser... Assim, você começa a viajar, né? Deve ser todo mundo muito rico, não sei o quê. Tal. Né? Muitos eram muito ricos. E aí eu ficava olhando e falava, cara, será que um dia eu vou estar lá? Será que um dia eu vou estar lá? Até que um dia eu fui e participei de uma entrega de carteirinha lá em cima, né? Junto com o Juliano, com o pessoal. Foi até na gestão do Ibanez. Participei e tal. E eu olhava pra baixo e falava, nossa, esses dias era eu que tava lá, agora eu tô aqui. E aí passa um filme na nossa cabeça, né? E aí a gente tava conversando aqui mais cedo, e o Jacques a gente tava conversando e ele falou uma coisa que me fez refletir. Em que momento da advocacia que a gente consegue perceber que deu uma guinada, né? Fala, pô, agora começou de verdade a advocacia. Antes era bater cabeça, agora começou a ter os frutos daquela plantio que eu fiz lá atrás. Então, com base nesse contexto, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente aí. Eu acho que ainda a advocacia tem muito para entregar. Não vejo que é um mercado saturado. Igual esses dias eu vi uma postagem de uma médica reclamando que tem muito médico, que não tem mais plantão. E aí me fizeram a indagação, você tá igual à advocacia? Eu acho que não. Tem espaço para todo mundo, aquele que se qualifica, aquele que vai atrás. Eu tive a oportunidade de fazer uma audiência de abertura e leitura de testamento cerrado. Então você vê a validade daquele testamento, aquele carimbo. É coisa que você só vê num livro. Mas por que eu tive essa oportunidade? Porque eu estava preparado, eu tinha estudado a matéria. Então, para mim, até hoje eu guardo a ata dessa audiência. Né? Falo, cara, para mim aqui se eu conto, ninguém acredita. Que é só no livro que a gente vê isso, né? Mas eu guardo porque para mim foi marcante. Porque mostra que naquele momento eu estava preparado e eu tive aquela oportunidade que mudou o cenário para mim, né? Então eu queria que você compartilhasse com a gente se você consegue perceber o momento que deu essa guinada e deixar uma mensagem para quem está iniciando aí, para quem... Uma mensagem de esperança que a advocacia dá certo. Eu acho que todos os advogados querem pagar conta, advogados e advogadas, a advocacia no todo, querem pagar conta, nada mais do que isso. Ou sendo empregado de alguém, ou tendo seu próprio escritório, ou parceria. E aí eu queria que você finalizasse com essa mensagem aí, depois o Jacques em seguida. É isso. Bom, é uma pergunta difícil, não é fácil, porque existem diversas advocacias diferentes.
Muitas mesmo, com uma atuação muito diferenciada, a depender da área, a depender de ser um advogado particular, de ser um advogado público, a depender dos tribunais para os quais você se dedica ou não, porque a advocacia não exige mais a atividade jurisdicional, né, que você esteja nos tribunais, você pode advogar estando fora do judiciário, no sentido de não ser patrocinador de processos, não precisa mais necessariamente. O litigante acabou, né? Aquele cara que... Tem um pessoal aí que insiste ainda, né? Mas... Tem um grupo, né? Tem um grupinho que ainda permanece. Então, tem várias formas diferentes. Eu posso te responder do meu ângulo de visão, tá? Que semear. Semear, colocar a tua energia, estudar. Eu sempre volto nisso porque eu acho essencial. Não adianta nada se você não conhece o conteúdo daquilo com o que você vai trabalhar, mas você tem que se relacionar, você tem que oferecer, você tem que permitir que as pessoas lembrem de você, então você tem que se colocar nos lugares onde é possível, né? Então, normalmente, eu gosto, porque foi assim que eu fiz, estar atrelada à academia de alguma forma, estudando ou ensinando, porque é sempre uma troca, né? Mesmo ensinando, é a gente que aprende mais, isso é muito gratificante. E estabelecer parcerias. No começo da advocacia, para quem não tem já um roteiro pré-determinado, talvez com alguém da família ou com alguém próximo, tem que experimentar, Léo, porque é tudo muito diferente depois que a faculdade termina. Então, experimente. Durante a faculdade, faça estágio em lugares diferentes. Formou, advogue, tente posições, né, diferentes em escritórios que tenham atuações diferentes também, para você encontrar. E outra coisa, tudo isso não é para você encontrar o seu lugar, é para você identificar aquilo que você não quer fazer. Porque é assim que a gente acaba escolhendo, né? Você talvez, já que tenha tido a sorte de ir lá desde o começo, né? Sim. O tributário estava no teu caminho e ali você se adaptou, aliou o conhecimento, a visão estratégica e ele desenvolveu a carreira. Eu fiz crime, fiz trabalhista. Eu digo, né, que a gente percorreu aí um caminho de suor e lágrimas para poder encontrar o meu lugar. Eu encontrei muito dentro de sala de aula e a sala de aula alimentou minha advocacia e a minha advocacia melhorou a qualidade da informação, da minha troca com o meu aluno dentro de sala de aula. Porque o direito, na minha opinião, dentro de sala de aula, exige que a prática venha junto, né? Para que ela possa gerar um resultado positivo para quem está ali. Mas a chave vira, só que você não pode desistir, tem que continuar, vai em frente e uma hora, quando de repente você nem imagina, algo acontece. Isso é muito verdadeiro. Assim, eu tenho visto uma desilusão muito grande, né? Você conversa com os colegas que estão começando, você vê a turma muito descrente, né, da profissão, né? A turma parece que está acreditando assim, ou você nasceu em berço de ouro, ou você é ligado a alguma desses clãs jurídicos, ou você não tem a menor chance, e não é assim, né? Assim, eu sou prova disso, né? Minha mãe era professora, meu pai é professor, sou o primeiro advogado na família. E eu acho que é tudo uma questão de foco, disciplina. Tudo que a gente se dispõe a fazer, se você tiver disciplina e constância, uma hora começa a dar certo. Esses dias eu recebi o Paulo Roque para um bate-papo e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, o caminho do sucesso é o caminho do obstáculo. Não tem como você crescer na vida sem enfrentar obstáculos. Não adianta fazer desvio. O obstáculo está ali em frente. E você vai superar, você vai sair fortalecido do lado de lá e você vai ter mais capacidade de enfrentar maiores obstáculos e assim a coisa vai se acontecendo. E assim, na minha profissão, quando eu abri o escritório, eu lembro quando eu sempre quis advogar, como eu disse aqui no início, né? Então, no finalzinho da faculdade, alguns colegas vieram falar comigo, vamos abrir, vamos fazer o quê e tal. E aí acabamos abrindo um escritório, abri um escritório na época, eu lembro que era uma sala de 19 metros quadrados ali no edifício Mont Blanc. Bem ocupada. Bem ocupada. Quando a gente ia receber o cliente, só podia ter um na sala, porque não cabia os dois e o cliente. Perfeito.
né? Um servia pro outro. Fazia todo Tem aquele café, mise-en-scène e tem tal. Aqui. Eu lembro que tinha um armáriozinho de arquivo de coisa que era para a divisória, assim, da suposta recepção. Boas memórias. Boas memórias. Eu passo hoje na frente do prédio lá e falo pros meus filhos, ó, eu comecei aqui, ó. Comecei nesse predinho Mas aqui. não dá saudade, não. Dá saudade, não. Já passou. E assim, e se você não se propuser a enfrentar esse obstáculo, essa diversidade do início, você não vai chegar em lugar nenhum, cara. Não tem como. Cara, ó, eu lembro que o primeiro contrato, que é um dos contratos que a gente vê que faz a diferença, que a gente fechou nesse escritóriozinho, eram uns caras de São Paulo. Eu fazia pós, na pós tinha um amigo nosso que era procurador do DF, que atendia um escritório de São Paulo, e ele resolveu fechar o escritório. E chegou para os clientes dele e falou assim, ó, me procurou, falou, Jacques, é o seguinte, eu tenho uma carteira de clientes, eu vou fechar meu escritório, eu quero que você assuma, só que tem gente que eu já cobrei, você vai ter que fazer de graça. Tem gente que é mensal, que você recebe e tá tudo certo. Se você assumir todo mundo, tá fechado. Foi meu amigo. Tá feito. Eu tô querendo, por Eu enquanto, aceito é só por trabalhar. Eu tinha 1 ano de escritório, Eu tá lindo. E aí, nesse bolo, veio um escritório de São Paulo que fazia representação aqui. E por coisa do destino, esse escritório virou advogado da Sharing do Brasil, naquela questão da pílula de farinha, lembra dessa discussão? Sim. E aí ele chegou no escritório e falou assim, ó, você foi bem indicado, o contrato é de vocês. E aí, na época, eu lembro que era 1 salário mínimo por processo que a gente acompanhava. Nossa. E tinha, na época, 3 processos. A gente fechou. Esses 3 processos viraram 28. E o salário mínimo, que era a mixaria, virou um negócio grande. De repente, era um contrataço. E esse cara... Aí a gente fez um bom serviço, ele pediu pra gente acompanhar no Rio. A gente abriu uma filial no Rio por causa desse contrato. Ou seja, as coisas vão acontecendo quando você vê... Isso. Porque você tá ali, ó, disposto, enfriando, botando a cara, trabalhando, sério. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Ó, e esse caso desse contrato da Sharing, na época, isso é bem emblemático. Teve uma discussão numa perícia. O perito cobrou, sei lá, valor de hoje, coisa de 4 mil, e a Sharing queria impugnar a perícia, mandou o agravo para a gente fazer o agravo, e o estagiário protocolou no lugar errado. Na época já era aquele negócio de protocolar no tribunal, ele protocolou embaixo. Quando a gente identificou no dia seguinte, fomos lá, demos baixo no protocolo e tal. Mas o que a gente fez no mesmo dia que a gente identificou? A gente ligou para o escritório de São Paulo, ó, erramos, tomamos esse procedimento para tentar reverter, mas nós vamos pagar o prejuízo. Eu não sabia de onde eu ia tirar o dinheiro para pagar. Porque aquele dinheiro para mim era muito dinheiro, mas eu não tinha o que fazer. Era isso, era assumir a responsabilidade. Faz assumir parte a responsabilidade. da advocacia. A construção do seu nome. Parte. Aí o dono do escritório falou assim, Jacques, fica tranquilo, vamos esperar ver o que o tribunal vai falar e depois a gente resolve isso daí. Cara, por nossa sorte, o tribunal aceitou, disse que tinha o servidor que recebeu no Também lugar errado. fez errado. Também fez errado e deu a admissão do agravo, deu tudo certo. Mas só por a gente ter feito essa nossa atitude, ele ofereceu pra gente o contrato do Rio de Janeiro. Ganhou a confiança. Pô, os caras são sérios. Eu sei que os caras não têm dinheiro, mas estão aqui e vão se virar e vão dar um jeito. Entendeu? Eu ia falar pra ele, ó, fica 1 ano sem pagar a fatura, enfim, ia ser uma coisa... Como ia pagar, eu não sei, mas eu ia pagar. Jacques falou uma coisa muito legal, e já que a gente está aqui, eu estou entendendo, falando mais para quem está começando, você falou, né, vem o contrato, interessa se esse cara já pagou para você, eu quero é trabalhar, né? Sim. Eu me lembro do dia que eu cheguei em casa, tinha um trabalho diferente entrando no escritório, mas era um trabalho tão desafiador, tão legal, Léo, que eu falei pro meu marido, Neto, eu faria isso de graça. De tão legal que era o desafio da tese que a gente estava construindo, estava entrando dinheiro, mas eu falei para ele, eu faria isso aqui de graça. E ele, silêncio, não conte isso para ninguém. E aí é que o trabalho começa, na minha opinião, a gerar essa diferença, essa virada de chave que você falou. Você tem que gostar muito do que você faz, e aí você vai se dedicar muito àquilo, semeando uma hora. Eu costumo dizer que a gente é advogado 24 horas, né? Porque a oportunidade é um vagão de trem passando ali.
Se você não entrar naquele vagão, já era, ele vai embora. Quer me ver bravo é quando eu ligo para um advogado do escritório e não atende. Porque, bicho, a gente tem que estar disponível, cara. E a mensagem tá do WhatsApp, disponível. que assim, aí te responde automática, que não trabalha existe fora do horário. isso. E aí, isso pra gente é ruim, porque às vezes pode surgir uma oportunidade fora do horário, do horário comercial. Sim. Né? E já aconteceu comigo isso daí, de um colega procurar, fechar comigo porque procurou um outro advogado e não conseguiu contato com ele. Eu falei, opa, ainda bem que você me ligou, eu atendi. Então, assim, a oportunidade, ela tá ali. Mas se a gente não eu tenho entender... um hábito, Léo, dessa história de você estar disponível, eu tenho um hábito que é o seguinte, todo dia à noite eu deito, e aí eu tiro ali uns 20 minutinhos para responder todas as minhas mensagens do WhatsApp que eu não consegui responder durante o dia. Todas, sem exceção. Eu lembro que na época da campanha, que, né, talvez quem está nos vendo não sabe, eu fui candidato ao AB lá em 2018. Então imagina o tanto de mensagem que era todo dia, mas eu não interessava a hora que eu chegava, deitava. Ia lá. Isso não é brincadeira, né? Isso é coisa séria, porque é trabalhoso, não é fácil. Não é fácil. O WhatsApp hoje, pelo amor de Deus. Mas tem que fazer. Você abre o WhatsApp, tem 1 milhão de mensagens. No meu contrato eu já coloco, olha, a comunicação com o cliente é e-mail. O WhatsApp você pode ter, mas não é oficial, é e-mail. Mas mesmo assim, você ainda se depara com algumas demandas no WhatsApp. Fala, não, manda por e-mail. Manda por e-mail. Mas doutor, aqui é mais rápido. Para você, mas para mim é horrível, porque eu tenho outros clientes. E aí, se eu deixo essa relação, uma hora vai passar batida essa mensagem, eu não vou cumprir uma demanda, e aí ela vai vir com toda a razão. Eu falo, e aí agora? Né? Querendo ou não, a gente participa de muita coisa, IBDFan e não sei o que, eu participo de muita coisa. Então, tenho muitos grupos e eu não consigo acompanhar. Então... eu já fixei lá a conversa com a minha esposa, conversa com o meu sócio. Prioridade 00. Ponto. Então, assim, conversa com a minha esposa, conversa com o meu sócio, tá fixado. Então, ali eu não perco. Agora, o resto acaba passando, né? E a gente se depara com essa situação, Jacques. E aí eu queria finalizar aqui o nosso bate-papo aqui nesse podcast, agradecendo vocês. Eu fiz questão que o nosso primeiro episódio fosse com você, Célia, e com você, Jacques. Vocês dois, para mim, são um exemplo de profissionais, de advogados, de amigos. Vocês são e foram muito importantes nessa minha caminhada na advocacia. Célia foi uma grande professora minha, a gente se conheceu e se comunicou. E é muito real a nossa amizade, assim, no IBDFan sempre me apoiando, sempre comigo e vice-versa. Jacques também conheci na época do Conselho Jovem, era presidente, não conhecia quase ninguém. Cheguei lá, Jacques, vamos fazer uma reunião, fazer isso. Vamos, nem me conhecia e foi lá na reunião. Então, assim, foi um cara que desde aquele momento a gente nunca se afastou, sempre está muito próximo. E sempre que a gente pode, a gente está ali conversando, batendo papo. Fico feliz com o crescimento de vocês e vocês ficam felizes com o meu crescimento. Isso é muito legal. E eu queria deixar aí o convite para todo mundo que está aí participando, que está aí ouvindo a gente, para conhecer o nosso canal lá no YouTube. Já pode ou está cedo. Eu quis fazer esse nome com slogan porque eu sempre quis fazer um podcast no happy hour. Porque o happy hour é o momento que você tá ali querendo descontrair, querendo festejar com os amigos, bater um papo descontraído. E a proposta desse nosso podcast é essa, fazer um bate-papo descontraído, cada um tomando o que quiser na sua caneca. Não precisa dizer o que é. Não precisa dizer o que é. A sua água de preferência, entendeu? E aí a gente faz um bate-papo, fala da advocacia, fala do direito, fala da história de cada um, que eu acho que o nosso objetivo aqui, nesse nosso trabalho, eu penso que a gente como advogado tem um dever social. Eu até brinco às vezes, sério, porque a pessoa fala, Léo, tu veio do direito do trabalho e tá no direito de família. Eu falo, cara, mas a essência do direito do trabalho é o direito social. E a advocacia no direito de família, a essência é o dever social. Então tá todo mundo no mesmo social. Então para mim não tem diferença. Eu até brinco, faço esse paralelo. Mas de fato, para mim é muito gratificante quando eu consigo pegar uma demanda, igual você falou. Eu tive uma demanda no escritório, que é uma história que você fica comovido, que fala, cara, vamos entre aspas, fazer a justiça. E quando sai aquela sentença, tu fala, nossa, você se sente você fica grande, né? Você fica grande, você fala, nossa, deu certo. Isso é muito, para mim, é muito valioso e não tem preço. Você saber que você impactou na vida de uma pessoa, numa história de uma pessoa,
com aquele seu estudo, com aquele sua dedicação, aquele estudo no ônibus, igual eu fazia para a prova, comprava aquela sinopse jurídica, né? Estudava no ônibus. Então, valeu a pena aquele esforço. Aquelas noites mal dormidas, aquele final de semana de estudo. Isso para mim que conta, sabe? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fica aí o convite para compartilhar, convidar os amigos para conhecer o nosso podcast. Acompanhe a nossa rede social e em breve estarei com vocês novamente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, querido. Até mais. Show de bola.